parte 4, nono ano. Então, o estopim da guerra, o fato que fez a guerra explodir de vez ali, foi decorrente desses grupos terroristas, essas facções que estavam surgindo entre as nações, né? Além da disputa entre as nações, a população também estava noiada, ele também estava arrumando confusão. Então, um grupo terrorista chamado Mão Negra, um grupo terrorista, né? Uma pessoa associada a esse grupo, assassinou o filho do imperador do Império Austro-Húngaro, que é o arquiduque Francisco Ferdinando. Para um pouquinho e pesquisa, Francisco Ferdinando, tá? Porque em toda questão de Enem, de IFE, tudo você vai achar ali. O estopim da Primeira Guerra Mundial, assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, tá? Então pesquisa ali, quem era ele. Né, o filho do imperador austro-húngaro, foi assassinado na cidade de Sarajevo por uma pessoa ali ligada a essa facção ou grupo terrorista, tá? A Áustria colocou culpa na Sérvia, né? Não foi a nação, não foi a Sérvia enquanto nação que matou o filho do imperador. Foi um grupo terrorista, mas eles não queriam, eles só queriam uma desculpa para ter a guerra, né? Não, na verdade, quem é culpado ou não é o que menos interessa. Queria uma desculpa para poder estourar a guerra de uma vez por todas. Não, então a Áustria culpou a Sérvia pelo assassinato e declarou guerra. Então, as primeiras nações, a Áustria, né, ou o Império Austro-Húngaro, declarou guerra à Sérvia. A Alemanha, muito legal, declarou solidariedade à Áustria. Por sua vez, a Rússia apoiou a Sérvia, né? Então tiveram uma amizade bacana. Um declarou guerra pro outro, aí o outro, também vou, né, em solidariedade. Oh, meu Deus, né? Que solidariedade é essa que gerou milhões de mortos? Finalmente, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. A Inglaterra entrou em defesa da Bélgica, que tinha sido desrespeitada para a Alemanha, então foi um entrou defendendo o outro, um entrou para ajudar o outro. Que coisa bacana, né, gente? Quando tem uma briga, a gente deve separar, né? Se os nossos amigos aí na turma, se alguém caiu, né, na porrada um com o outro, a gente tem que separar, a gente não tem que um. O Juan bateu no Thiago, aí o Matheus entra defendendo o Juan, aí o Leandro entra defendendo o Thiago. É assim? Claro que não é assim. A gente tem que entrar para separar, né? Mas não foi a confusão que aconteceu ali na Europa, né? Então um foi entrando ali para dizer que estava defendendo o outro, tá? Esse foi o estopim, né, da Primeira Guerra Mundial ou Primeira Grande Guerra. Você pode achar em alguma questão de Enem, de IFE, esses dois termos, mas ela não vai confundir, né? Ou Primeira Guerra Mundial ou Primeira Grande Guerra, é a mesma coisa, né? Às vezes confunde numa questão, né? Muitos historiadores afirmam, no entanto, que isso foi só um pretexto. É claro que foi um pretexto. É claro que as nações já estavam loucas por um conflito. É claro que as nações estavam já querendo se invadir. Utilizaram esse assassinato que foi provocado por um grupo terrorista, ou seja, não tinha nada a ver com os exércitos, mas utilizaram isso aí para declarar guerra, né? E uma foi declarando amiga da outra. Tenha santa paciência, né, gente? A gente sabe que não. Outro fato, né? A Itália descumpriu um trato que tinha com a Tríplice Aliança e assinou um acordo secreto com a Tríplice Entente. A Itália, em alguns filmes que você assistir, ela é conhecida como traíra. A Itália estava do lado da Alemanha, mas ela teve um acordo secreto ali com outro grupo. A Itália ela é meio assim, vira-folha. Mas pode ser uma visão preconceituosa? Pode. Por quê, gente? No meio de uma guerra, você quer se salvar. Se um bandido bota uma arma na sua cabeça, você quer se salvar. Então você vai assinar um acordo que for necessário, né? Trair ou não é? Não sei, não vamos julgar. Estamos aqui para julgar, né? Mas o fato é que também na Segunda Guerra aconteceu algo parecido, mas sem spoiler aqui, tá? Mas teve essa tensão da Itália tá do lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, mas assinar um acordo por debaixo dos panos com o outro grupo, né? Nesse acordo, a Itália se comprometeu a declarar guerra ao próprio grupo dela, né, que era a Alemanha e Império Austro-Húngaro, pelo período de um mês, em troca de fatias territoriais e incentivo financeiro. Então,
É confuso? Muito. Mesmo estando do lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, como a Itália estava financeiramente lascada, assinou um contrato com outro grupo em troca ali de pedaços de terra, em troca ali de dinheiro, né? Não sei, a necessidade faz, não sei, não tem como julgar, né? O principal motivo dessa mudança foi o fato da população italiana não estar satisfeita com o acordo do Império Austro-Húngaro, que era inimigo histórico da Itália. Então, o que fez a Itália trair o seu grupo durante um tempo? Não foi durante toda a guerra, não, tá? Foi durante um tempo. Primeiro, porque precisava de dinheiro, foi conquistada ali pelo dinheiro por um pedaço de terra, e também porque já tinha um confronto histórico. O Império Austro-Húngaro era inimigo de muito tempo da Itália, então, né, a população não tinha concordado em eles fazerem parte da mesma aliança. Não sei, né? O que será que motivou essa traição ali? Não sei, né? Desculpa de traidor é meio difícil de se acreditar, né? Não sei. Ó, 3 fases da guerra, né? Que está falando aqui no nosso livro. Que são essas 3 fases que agora a gente vai pesquisar, tá? Primeira fase, guerra de movimento. Então, vai parar aqui. Primeira fase, guerra de movimento. Muitas fotos. Não bota uma só, não, por favor, gente. A gente tem muitas fotos, tá? Guerra de movimento. Segunda fase, as tropas permaneceram mobilizadas, a guerra de trincheiras. Essa então você vai achar muita coisa. Então, primeira fase, guerra de movimento, acha ali algumas imagens. Segunda fase da guerra, guerra de trincheiras, você vai achar muita coisa também, tá? E a terceira fase voltou um movimento ali também, mas calma que a gente vai chegar aí, tá? Mais uma nova guerra de movimento em que entrou uma nova nação e saiu outra. Quem entrou e quem saiu? Aí você vai colocar, tá? Nessa terceira fase, quem entrou na guerra e quem saiu da guerra. Isso é muito importante, tá? Foi lá? Pesquisou? Tá, então agora eu falo. Na terceira fase, entrou os Estados Unidos e saiu a Rússia. A Rússia, por um problema interno da Revolução Russa, que a gente vai ver depois, a Rússia estava com um problema interno terrível, precisou sair da guerra, tá? E a Inglaterra, né, que era do lado da Rússia, para quem lembra aí dos grupos, já tinha ali alguma aliança com uma nação do outro lado do Atlântico. Qual é? Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos entrou do lado da Inglaterra. Ai, Vou falar o final já? Não gosto de dar spoiler, não. Calma, ó. Os americanos, né, inicialmente estavam só lucrando. Durante muito tempo, há confronto só no território europeu, né, entre essas nações que a gente já viu. Como estava tendo morte o tempo todo, devastação, só coisa horrorosa, eles não conseguiam mais produzir muitas coisas, principalmente armamento, não dava conta, gastava demais. Quem ali lucrou com isso? Americanos. Aqui, gente, a gente fala americano, mas na verdade eu prefiro o termo estadunidenses, né? Os Estados Unidos, vendo a Europa se destruir, que se destruiu, tá? Começou a produzir em larga escala armamento, munição e começou a vender para a Europa. Então, durante praticamente toda a guerra, a Europa se destruiu e os Estados Unidos lucrou. Lucrou como? Vendendo arma e munição, tá? Ó, os americanos inicialmente lucraram muito vendendo para a França e Inglaterra munição, arma e também alimentos, porque a gente imagina no meio de uma guerra, no meio de toda a destruição, nem alimento não dá para se plantar direito, porque todos os homens eram enviados para a guerra, todos os homens se tornavam soldados, né? Quando eu falo que tem muita tosqueira aí nas guerras, gente, uma guerra mundial teve preparo? Teve. Muitas nações tinham seus exércitos formados, constituídos. Só que a mortalidade dos soldados era absurda. Então chegava um momento que se chamava qualquer homem, né? Qualquer um do sexo masculino para ser soldado. Então era gente sem preparo nenhum. Então se morria aos milhares, né? Então muita gente que antes se encarregava das indústrias, que antes se encarregava das lavouras, teve que abandonar o seu serviço para ir lutar na guerra. Então a Inglaterra, desculpa. Então a Europa ficava sem armamento, sem munição, sem alimento.
Quem lucrou com isso? Estados Unidos, que estava do outro lado do oceano, só espionando ali a tragédia da Europa, né? Eu rio aqui, mas é de nervoso, porque isso aí é um momento terrível da nossa história. E qual é o objetivo da história? A gente aprender com os erros para não fazer mais. Só que ainda não está dando certo, né, gente? A gente ainda parece que não está aprendendo muito bem. Mas o objetivo é esse, tá? A gente vê os nossos erros, vê os nossos acertos e tentar fazer melhor. A Primeira Guerra Mundial foi, assim, desastrosa, tá? Ah, porque tem gente que acha o máximo, né, gente? Pouco tempo atrás teve um, esqueci agora, não tô me lembrando. Quem lembrar me ajuda. Teve algum episódio que todo mundo falava assim, vai chegar a Terceira Guerra Mundial. E tinha gente que tava vibrando, tinha gente que tava achando maneiro que teria uma Terceira Guerra Mundial. Acorda pra vida, gente. Claro que não. Guerra Mundial é para destruir, é para matar milhões de pessoas, né? Oh, meu Deus, se fala com tanto glamour, tem tanto filme, né? Hollywood já ganhou muito fazendo filme das grandes guerras, mas pelo amor de Deus, é só tragédia. Paro por aqui, caprichem aí no trabalho de vocês, bastante imagem, bastante explicação, tá? Não dá para falar tudo em uma aula só, né? Também fica muito cansativo. Então, caprichem aí no trabalho de vocês. Até mais.